Vocês já ouviram falar em criaturas que suas cabeças eram como cabeças de leões e da boca deles saíam fogo, fumaça e enxofre? O rabo parecia uma cobra, com a cabeça na ponta dele e com ele feria um povo. No capítulo 9, ele fala de uma catástrofe causada pela passagem de um gigantesco exército pelo Oriente Médio formado por 200 milhões de soldados. Vamos ver o que diz em Apocalipse 9, do 13 ao 19. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e da boca deles saíam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por estas três pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavaleiros feriam o povo. Alguns estudiosos têm achado que isso se refira aos povos chineses que se galam de ser capazes de dispor de tal número de soldados prontos para a batalha. Seu exército já é hoje o maior do mundo, com mais de 2 milhões e 200 mil soldados formados por homens e mulheres. Mas a China, diziam outros, fica muito longe do Oriente Médio. Ficava, pois em 1967 ela assinou um tratado com o Paquistão, pelo qual a fronteira desse último país ficava aberta aos chineses, que iniciaram imediatamente a construção de uma moderna rodovia, a chamada Estrada de Karakorum, que liga a China ao Irã e à Turquia, com acesso, portanto, a todo o Oriente Médio e daí ao Mar Mediterrâneo e Europa. Trata-se de uma moderna rodovia com mais de 1.300 quilômetros, 80 pontes, passando por regiões montanhosas e paisagens incríveis. Foi considerado uma das obras mais difíceis do planeta, no qual 25 mil pessoas trabalharam até sua conclusão. Ao construir essa gigantesca estrada, os chineses pensavam a longo prazo, imaginando uma época de escassez de petróleo, na qual o ouro negro seria disputado com outros países. Mesmo com o apoio das armas, elas tinham assistido à invasão do Iraque, cuja principal motivação, todos sabem, era o acesso aos poços de petróleo. Portanto, Karakorum é uma estrada de elevado valor estratégico. Mas vejamos o texto de Apocalipse. Os intérpretes de Apocalipse ficaram intrigados com esse volume de soldados que país nenhum do mundo teria condição de reunir. Hoje, entretanto, eles pensam diferente. Existe sim um país que pode reunir 200 milhões de soldados, é a China, com uma população de mais de 1 milhão de pessoas.
Em Salmos 83, do 1 ao 8 diz: Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, nem fiques parado, ó Deus. Olha, os teus inimigos se agitam, e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo, e estão tramando contra aqueles que tu proteges. Eles dizem: venham, vamos destruir Israel, para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos seus planos. Os que fazem um acordo contra ti são estes: o povo de Edom e os israelitas, o povo de Moabe e os agaritas, o povo de Gebal, Amon e Amaleque da Filisteia e de Tiro. A Síria também se juntou com eles, como forte aliado dos Amonitas e dos Moabitas, os descendentes de Ló. Note que não se trata de reis do Oriente, mas sim do que vem do Oriente. Vamos ver o que diz em Apocalipse 16:12. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Nas Escrituras, a China é identificada como Sinim. Em Isaías 49:12 diz: eles voltaram de lugares distantes do norte e do oeste e de Assuã do sul, da qual se fala muito pouco. Outros têm argumentado que aqueles países maometanos não têm um número suficiente de pessoas para convocar um tamanho exército. Há pesquisas que demonstram que esses países já possuíam cerca de 270 milhões em população, se forem incluídos o Afeganistão, o Paquistão, os quais são 99% maometanos, com uma média de crescimento de cerca de 3% ao ano. Sabemos que esse imenso exército não atacará até chegar ao fim dos 7 anos de tribulação. Se o Senhor viesse hoje no arrebatamento, o número somado 7 anos de crescimento populacional chegaria em torno de 325 milhões. A cada ano que o Senhor tarda em vir, o número aumentará em cerca de 10 milhões. Também deve ser lembrado que há muçulmanos que encontram-se espalhados em outras terras, dos quais uma grande parte aparentemente retornará a seus países de origem. Por exemplo, há mais turcos fora da Turquia do que no próprio país. Cerca de 42 milhões de turcos encontram-se na ex-União Soviética e há muito mais espalhados por outros lugares. A recente convulsão dos países comunistas provocou o despertamento de uma onda de nacionalismo turco e o desejo de estar em sua terra natal. Quando um grupo grande como este for acrescentado à população total destas nações, os números poderão se revelar bem maiores. Há ainda notícias que revelam a existência de infantarias de crianças da idade de 6 anos em diante que já estão sendo treinados no Oriente Médio. A demanda exigirá que praticamente cada homem, mulher e criança seja engajado nos exércitos. Isso nos leva a acreditar que seria bem possível para tais países convocar um exército de dimensão tão monstruosa. Se a China estiver envolvida, pode ser que seja quando a Rússia vier no final trazendo consigo muitas outras nações. E vocês já tinham ouvido falar nesses cavaleiros de Apocalipse, nos 200 milhões? Então, fique com Deus e fique na paz de Cristo.